Pastor Aloysio, muito obrigado por tudo, pelas suas palavras. Meus irmãos, a verdade é a seguinte: se eu tenho sangue de correnimo, né? No entanto, eu louvo a Deus porque eu sou sacerdote, sim, mas segundo a ordem de Melquisedeque. É uma outra ordem superior, a de Melquisedeque. Então, louvado seja o nome do Senhor. Estou vendo aqui algumas pessoas queridas, aqui, glória a Deus, pessoas que eu conheço de longa data, e para mim é uma grande alegria. Olha, parabéns ao pastor Aloysio, parabéns à pastora Luiziana pela data de hoje. Você falou 40 anos da igreja? Também? Oh, glória a Deus! Eu estava fixado nas bodas de Esmeralda do casal, né? Mas glória a Deus também pela igreja, pelos 40 anos da igreja aqui, neste lugar. Glória a Deus. Eu tenho um versículo, porque eu estava procurando, a gente quando vai falar a palavra de Deus, sempre procura um texto para ler, para apoiar, né? E veio aqui ao meu coração um texto que eu virei a página da Bíblia e finalmente achei. Provérbios 18, 22. Isso aqui diz respeito ao casal. Provérbios 18, 22. Diz assim a palavra de Deus: o que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Amém? O que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Bodas de esmeralda. Estava pesquisando sobre o significado. Esmeralda é uma pedra preciosa, esverdeada, né? E no caso de um aniversário de 40 anos, as esmeraldas representam o renascimento e o amor infinito de anos e anos de aliança. Então, a esmeralda tem um significado muito importante como pedra nessa cerimônia, nesse casamento dos meus queridos pastor Aloysio e pastora Luiziana. Já foi dito aqui, eu quero relembrar, o número 40 é o número de uma geração, biblicamente. O tempo de uma geração, 40 anos. E representa um ciclo que termina e um ciclo que vai começar. Então, por exemplo, ano que vem, eles vão comemorar bodas de seda. Sabia? Bodas de seda. Então, representa justamente o novo ciclo que começa hoje e vão celebrar no ano que vem, nas suas bodas de seda, nesta data. Glória a Deus. Então, a esmeralda, portanto, representa todos os sentimentos puros, conservados na relação. Então, sentimento de muita estima, unidade, sabedoria, amor, carinho, etc. Tudo que um casal tem. Então, pode ser representado pela esmeralda. Glória a Deus. Então, é isso. Graças a Deus. E agora, merece uma meditação esse versículo aqui. O que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Duas palavras aqui que saltam aos olhos. A primeira é achar. Diz assim, o que acha uma esposa, dá a impressão que a esposa é alguma coisa que está por aí e você acha. Não. O sentido aqui não é esse, não. Que a esposa está por aí e você acha. Não é nesse sentido. Ao contrário, esse texto aqui fala de uma procura diligente, uma busca diligente para encontrar a esposa, né? E aí Deus tem que entrar no meio também, porque o homem sozinho,
Ele não consegue. E aqui a Bíblia faz muito bem em destacar o homem, neste caso. Não diz que a moça busca o noivo, o marido, mas diz que o marido, e interessante, isso socialmente é correto. A gente não vê, eu acho que a influência da Bíblia, a influência do Evangelho, influência da nossa cultura judaico-cristã, que manda o homem tomar a iniciativa. Então, é muito raro a iniciativa vir da mulher. Sempre vem do homem. Estou me lembrando aqui, pastor Leonardo, pastor Aloysio, Leonardo, oi. Pastor Aloysio. Estou me lembrando aqui da dona Glória, né? O bispo Roberto Macalester, bastante conhecido aqui. Então, o bispo Roberto foi pregar lá em Charlotte, na igreja da dona Glória, que era jovem nesse tempo, reverendo Alfredo Gar. Então, o bispo Roberto chega lá, prega, etc. E na primeira oportunidade, a dona Glória, jovem, diz para ele assim: eu quero casar com você. Ele olhou para ela e disse: bom, não tem jeito, vou casar com você. Quer dizer, partiu dela, mas é muito raro, né, a mulher tomar a iniciativa, muito raro. Mas na nossa tradição, aqui na nossa cultura, a iniciativa é do homem. E por isso que a Bíblia diz: o que acha uma esposa, está falando de um homem que procura a mulher ideal para ele, né? Então, necessita de uma busca. E repito, né, entra muito, e é tremendamente importante, a mão de Deus guiar nessa busca. Quando eu olho para Aloysio e Luiziana, é o que eu me lembro. Eu vejo o casal. Aloysio estava procurando, isso com certeza, e encontrou Luiziana. Ele achou Luiziana entre as jovens da igreja naquela ocasião, né? E para achar aquela mulher que se considera a mulher virtuosa, quem vai adivinhar que aquela jovem ali é virtuosa ou não? Só pela graça de Deus. Eu conheço muitas histórias. Eu estou lembrando aqui de um irmão, aliás, quando ele era jovem, né? Aliás, eu era muito pequeno, e meu pai que contava essa história. Um rapaz da igreja que queria se casar. Só que ele disse: eu quero casar com uma moça segundo a vontade de Deus, né? E orou, e um dia ele sonhou com uma jovem. Sonhou com ela, sonhou mais de uma vez. Ele fixou o semblante dela, o porte dela. E então, aí o que é que aconteceu? Ele era de uma família que tinha parentes no Pará, em Belém, Pará, tinha gente aqui no Rio, e tinha gente em Buenos Aires, na Argentina. Então, a família dele estava nesses 3 lugares. Então, ele foi visitar a família e andou lá pelas igrejas, olhando, ver se ele encontrava a moça do sonho dele. E na Argentina não encontrou. Veio aqui ao Rio, não encontrou. Aí chegou em Belém, Pará, estava lá a moça. Aí, terminado o culto, ele pede ao pastor que queria conversar. Preciso fazer um gabinete com o irmão. E contou a história. Eu tenho orado ao Senhor por uma noiva, e o Senhor me revelou em sonho quem é essa moça. E aí, o pastor perguntou: e a moça está aqui na igreja? Não está, estava no culto. Quem é? E por acaso a família ficou lá conversando com outras pessoas, e o pastor disse: vamos olhar, ver se ela está aí. Ah, lá está, é aquela moça ali. Ah, muito bem, uma boa família e tal. Então, você já quer falar com o pai, ou quer falar com eles? Quero! Aí o pastor então pediu alguém para chamar. Pronto,
tiveram aquele encontro, o rapaz contou o sonho e tal, e a moça simpatizou com ele. Foi interessante que deu certo, simpatizou com ele e tal, e o pai disse assim, olha, a minha preocupação é o seguinte, eu quero que a minha filha se case com um rapaz cristão, um rapaz convertido, um rapaz fiel ao Senhor. Aí ele disse, mas eu posso dar testemunho, eu posso, porque o pastor não conhecia ele, ninguém conhecia ele ali, ele é de uma família, ele diz, olha, eu sou da família tal, parentes aqui, aí sim a família era conhecida. Então, meus queridos, assim, essa busca, o que acha uma esposa, acha o bem. Então, os rapazes estão à procura de mulheres virtuosas. Como a mulher, também as moças, estão à procura de rapazes sérios, rapazes crentes, rapazes tementes a Deus, servos de Deus. As moças também. Mas a ênfase aqui é ao homem por causa da prática. Quem toma a iniciativa geralmente é o homem. Então, assim, aí eu anotei aqui uns textos sobre esse assunto. Por exemplo, Provérbios 31:10 diz assim, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Então, os rapazes, os homens estão procurando mulheres virtuosas. Eu tenho na minha igreja alguns varões viúvos, alguns senhores casadouros. Eles ainda são robustos, eles não são idosos, não. Inclusive, nós fizemos o sepultamento das esposas. O casal chegou à igreja e tal, e daqui a pouco a irmã adoece, falece, e fica aquele varão ali, né, enxuto, completamente, né, disponível, né? E está muito engraçado, porque eu também tenho umas moças, assim, com um pouquinho mais de idade, dá certinho com eles. Eu tenho lá uns 3 ou 4 irmãos viúvos, e eu tenho muito mais do que isso de irmãs que poderiam ser candidatas. Não, estou falando a verdade, e eu estou orando, Senhor, faz uma obra aqui, eu quero fazer uns 3 ou 4 casamentos aqui, completa essa obra aqui, né? Então, assim, meus irmãos, então o pastor se preocupa com isso. Eu não gosto de ver homem solteirão na igreja. Eu digo, vamos achar uma varoa para esse varão aqui, né? Vamos completar essa obra no Senhor. Então, é assim, meus irmãos, é assim. Glória a Deus. E outro texto que eu anotei aqui ainda em Provérbios, capítulo 12, versículo 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Aí eu olho para a Luiziana. Eu digo, exatamente. Eu acho que o pastor Aloysio pode dizer, a Luiziana é a minha coroa. Glória a Deus. A coroa do seu marido. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu estou anotando textos aqui, e eu estou falando aqui um pouquinho informalmente, porque eu senti que o culto permite isso. Eu não estou aqui com oratória, nada. Eu quero só transmitir algumas coisas que Deus falou ao meu coração, que eu pedi, porque uma palavra que venha ao encontro deste momento, porque o pastor Aloysio e a Luiziana são um casal especial, muito especial, moram no meu coração. Glória a Deus. Inclusive aqui em Provérbios 19:14, diz assim, a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor vem a esposa prudente. Então, o Senhor sabe quem é a mulher prudente. E perdoe minhas irmãs, eu fico aqui dando essa ênfase ao lado dos homens, que o homem é que está procurando, o homem é que pede
a mulher em casamento, não é isso? Então, por isso, o texto parece ser assim, um pouquinho masculino, mas não é dando ênfase ao lado masculino. Não, mas a gente, na devida proporção, também considera a mulher. Então, diz aqui: vem do Senhor a esposa prudente. E eu acho interessante que quando Adão estava sozinho, tem uma história lá na Bíblia que diz que Deus fez passar na frente de Adão todos os animais e tal, para que Adão desse nome aos animais. Só que passaram todos os animais, aí a Bíblia usa um termo assim um pouco até estranho, diz assim, que para Adão não havia uma companheira que lhe fosse aprazível, não havia companheira para o Adão. Todos os machos dos animais que passaram lá tinham a sua fêmea. Agora o Adão não tinha ninguém, estava só. Aí o que é que Deus diz? Não convém que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora, uma ajudadora, né? E aí então Deus fez o Adão dormir, tirou uma costela do lado de Adão e transformou aquela costela na mulher. E aí apresentou a essa mulher a Adão, e Adão então olhou para ela e disse: ela será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Bom, agora aqui entra a questão particular do Adão, e entra aqui o lado espiritual dessa relação, porque quando o casamento vem de Deus, quando Deus abençoa o casamento, realmente a mulher se torna parte do marido, se torna parte do marido. E é verdade, eu já vi, inclusive, no caso, maridos morrerem, por exemplo, e a viúva não aguenta, não resiste. A minha mãe foi uma. Faleceu meu pai daí a menos de 6 meses. A minha mãe começou dizendo: olha, o Armando vem me buscar. Eu sonhei com o Armando, ele vindo me buscar. Aí as minhas irmãs, para ela: que é isso, mãe? Não, mas é isso mesmo. Não, o Armando vem me buscar. Né? E menos de 6 meses a minha mãe faleceu. Então há uma ligação que acontece mesmo. A mulher torna-se parte do marido e o marido torna-se parte da esposa. Então essa figuração acontece mesmo, literalmente. Nós temos visto isso muitas vezes. Então, assim, meus irmãos, achar uma esposa depende de busca e da ajuda de Deus. Eu, quando vim para cá com essa palavra, eu esperava encontrar aqui algumas pessoas, ou pelo menos 1 ou 2 pessoas, que não estão aqui. Depois eu lhe falo quem são, que eu ia dizer essa frase parece que estava guardada para essas 1 ou 2 pessoas que não estão aqui. Que achar uma esposa depende de busca e da ajuda de Deus. E o Senhor, evidentemente, ele sanciona o casamento, porque ele próprio afirmou que encontrar uma esposa é algo bom. Quem encontra uma esposa, encontra algo bom, acha o bem, né? E ainda diz: alcançou a benevolência do Senhor. Essa palavra benevolência me chama muita atenção. O que é benevolência? Benevolência, inclusive da parte de Deus para conosco, é uma disposição favorável para nós, que nos favorece. Então, o favor de Deus repousa sobre o casamento. Então, homens que estão me ouvindo neste momento e que, por acaso, jovens que estão procurando, que estão buscando a mulher ideal para a sua vida, continuem e coloquem Deus no meio. Coloca Deus no meio. Eu quando estava meditando sobre tudo isso, eu me lembrei da história
de Ruth, a Moabita. Ruth, a Moabita. Então, nós conhecemos a história, quem está familiarizado com a Bíblia, reconhece a história. É assim, Noemi, com seu marido, que era Elimeleque, e os 2 filhos, Malom e Quilion, se mudaram de Israel para a terra de Moabe, que era o país vizinho, porque em Israel estava havendo uma seca, havia fome em Israel, então eles foram lá para o país vizinho, para o estrangeiro. E lá, os 2 filhos se casaram com moças de lá, desse país. O tempo anda, e aí ocorre o falecimento dos 3, o marido de Noemi e os 2 filhos. E agora Noemi está sozinha, viúva, com 2 noras. Aí, o que é que ela faz? Ela diz: olha, minhas filhas, eu não tenho marido para dar para vocês, vão para a casa dos seus pais, das suas famílias, que eu vou retornar para a minha terra, para a terra de Israel. Aí nós sabemos a história, a órfã, voltou para sua família, mas a Ruth preferiu acompanhar a esposa. Para onde tu fores eu irei, onde dormires eu dormirei, o que tu comeres eu comerei. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Essa moça se converteu totalmente ao Deus de Israel e se converteu totalmente digamos assim, a um novo povo, que no caso era o povo de Israel. E lá chegam então Noemi com Ruth, as 2 chegam lá à Judéia, né, a terra de Israel. E pronto, o povo cercou as 2 e eu percebi que deram carinho para elas 2, porque a Noemi era conhecida, etc. Aí passa-se algum tempo, e então Noemi é tocada para fazer alguma coisa. Eu queria que quem puder, que tiver Bíblia, leia comigo aqui só um pequeno trecho no livro de Ruth, no capítulo 3. Aqui é a Noemi falando com Ruth. Então diz aqui o texto, Ruth capítulo 3, versículo 1. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite alimpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce a eira. Porém, não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, e então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseste, farei. Aí nós vamos nos defrontar aqui com um costume do povo de Israel, é a lei do levirato. Então, tem muitos detalhes nessa tal lei do levirato, mas eu vou falar só no que diz respeito aqui a esse caso. É assim, olha, meus irmãos, aqueles homens, o marido da Noemi, que tinha morrido lá na terra de Moabe, e os 2 filhos, eles tinham terras, propriedades, porque todo judeu naquele tempo, a preocupação era ter terra, ter propriedade. E agora, essa terra deles estava bloqueada. A terra do Elimeleque, do Quilion e do Malom. Essa terra estava bloqueada porque
a mãe, a Noemi, era mulher. A mulher não podia fazer negócios. Não havia essa transação. Ela não podia fazer nada com essa terra. Então, a terra deles seria gerida por um parente mais próximo, um parente homem mais próximo, que inclusive até casava com a viúva, caso houvesse, né? Então, não podia, portanto, a Noemi fazer nada. E ela estava lá, coitada, pobre, mas rica. Rica das terras dos familiares, mas vivendo pobremente, porque não podia fazer nada. Aí, Noemi acorda com uma inspiração. Ela disse, olha, como quem diz, vou matar vários coelhos de uma cajadada só. Aí ela levanta de manhã e diz, olha, minha filha, eu vou buscar para você um lar, eu espero que Deus me abençoe. Olha, esse Boaz, com quem você está trabalhando, ela ia nas terras de Boaz, colher espigas e tal, a Ruth, né? Ia lá, ela foi por umas 2 vezes, e então a Noemi diz assim, te prepara, minha filha, vamos fazer uma coisa. E agora eu aqui, ocidental, e pelo meu lado aqui, eu achei que a coisa foi bem arriscada, mas foi um risco que deu certo, graças a Deus. Esse Boaz, ele tinha ascendência nobre, com certeza, porque mais tarde nós sabemos que o Boaz entrou para a genealogia de Jesus, ele entrou para a linhagem de Davi, do rei Davi. O Davi seria neto do Boaz, o rei Davi. Então, para os irmãos verem que o Boaz não era um qualquer, ele era um homem nobre, um homem rico. Agora, a Bíblia não diz, eu não sei de lugar nenhum que diga que ele, por exemplo, ele era viúvo. Não era viúvo, ele era um solteirão, vamos dizer assim, mas era um solteirão mais velho. Tanto é que a Ruth, mesmo tendo sido casada, ainda era jovem para ele. Então, está lá o Boaz dirigindo os seus negócios, e a Noemi diz assim, Ruth, te arruma direitinho, o Boaz, quando acabar o trabalho dele, ele vem, come, bebe e tal, e depois ele se deita para dormir lá mesmo na roça, mesmo lá no campo, ele se deita para dormir. E tu, então, vais lá, e quando ele estiver dormindo, não fala com ninguém, não fala com ele. Quando ele estiver dormindo, tu levantas a colchazinha com que ele se cobre, e tu te cobres também um pouco ali, cobre os teus pés e tal, e espera acontecer as coisas. Muito bem. Quando chega, agora vamos continuar a leitura aqui da Bíblia, versículo 8, Ruth capítulo 3, versículo 8, sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés, a Ruth. Aí o Boaz não conhecia ela direito, não gravou a fisionomia dela. Então o Boaz diz, quem és tu? E ela respondeu, sou Ruth, tua serva, estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Aí entra a lei do levirato, porque no caso aí é o seguinte, Boaz era um dos parentes de Noemi, que podia liberar as terras dos falecidos. Aí então Boaz fala para ela, bendita sejas tu do Senhor, minha filha, versículo 10, melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, porque não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenha receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade
do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Quer dizer, Ruth já era conhecida como mulher virtuosa pela comunidade judaica. E então, aí espera amanhecer o dia, volta lá para Noemi e diz, olha, passou-se isso. Aí a Noemi diz assim, olha, fica calma, fica quieta, vamos esperar, porque esse homem não vai parar enquanto ele não resolver esse problema, porque ele é nosso resgatador. O que é o resgatador? Resgatador, no caso, era aquele que iria comprar, e pela lei ele podia, porque ele era parente próximo. As terras de qualquer pessoa não podia ser vendida para qualquer um, não podia, porque senão a Noemi teria vendido. Não, aquelas terras, aquilo ali é uma propriedade, é uma coisa estranha para nós, mas era lei em Israel. Então, só quem poderia desembaraçar aquilo ali era o parente mais próximo, o tal resgatador. Então, o que é que ia acontecer? Ele iria comprar as terras da Noemi e pronto, e as terras ficavam para ele. E então foi o que aconteceu. O Boaz, então, junta um grupo de anciãos para servirem de testemunha e chama, porque ele diz para Ruth, olha, tem um outro resgatador mais próximo do que eu. Eu sou resgatador, mas tem um outro que tem mais direito do que eu, é mais próximo. Então, eu vou falar com ele e eu espero que ele desista do caso. Pois bem, chegou de manhã, ele junta os anciãos e chama o tal resgatador, o outro, e diz, ô fulano, olha, temos as terras aqui que pertencem, ou pertenciam a Elimeleque, a Quilion e a Malom, e agora está nas mãos de Noemi, e tu és resgatador, então se tu queres resgatar, resgata logo, porque eu quero, se tu não resgatares, eu quero resgatar. Aí o rapaz diz assim, não, eu resgato, eu quero resgatar. Aí o Boaz diz, mas para tu resgatares, tens que te casar com a Ruth Moabita, que ela faz parte do assunto. Ela é viúva do Quilion, do Malom, então faz parte do negócio. Olha só, de repente a mulher entrou num negócio desse. Aí o segundo, o resgatador, o outro, diz, não, então eu não quero. Eu não vou resgatar não, porque eu vou ter que casar com ela, aí ela vai fazer parte da minha família, vai aumentar aqui vamos dizer assim, a repartição dos meus bens, e eu não estou querendo nada disso, eu estou satisfeito, eu não quero nada disso, então se tu queres, eu abro mão e pronto. Aí vem aquela história da troca de sapatos, troca de alpercatas, isso era um costume que havia. Então, para sacramentar o negócio, o primeiro resgatador dava o chinelo dele para o outro resgatador, e o outro resgatador dava o seu chinelo para o de cá. Então, trocavam os sapatos, né, o calçado, e aquilo ali serviria de testemunho e de sinal que o negócio estava sendo feito, que ele desistia e o outro pegava o compromisso. Isso diante dos anciãos da cidade que estavam na porta, para servir de testemunha, e quem quisesse, todos que estavam ali, os circunstantes. Coisa muito estranha para nós, diferente, mas aconteceu. E aí, então, pronto, com isso, quem saiu ganhando? Eu acho que todo mundo saiu ganhando. Aliás, o primeiro resgatador não queria nada, que ficou do mesmo jeito. Agora, o Boaz, que foi o segundo resgatador, que resgatou, ele comprou as terras
e deu o dinheiro todo para Noemi. A Noemi, que estava pobre, de repente ficou rica. Glória a Deus. E a Ruth conseguiu um marido. E Boaz se casou com ela e foi aquela festa, aquela coisa maravilhosa. Então, meus queridos irmãos, engraçado, aqui no caso da Ruth, a moabita, foi ela que caiu em campo. O texto que nós lemos diz assim: o que busca uma esposa, obtém, o que acha, uma esposa acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Neste caso aqui, quem achou o marido foi ela. O Boaz não saiu procurando ninguém. Quem estava procurando era a mulher. Era, no caso, as duas. A Ruth e a Noemi, que lhe deu a orientação. Então, meus irmãos, coisa interessante. Coisa interessante. Eu fico olhando para o pastor Aloísio e para a pastora Luiziana e fico tentando associar com essa história aqui, né? Aí não houve terras, não houve nada, não houve resgatador de nada, não houve viuvez, não houve nada, mas o bonito é ver quando um homem procura a companheira ideal, a esposa ideal, e o Senhor dá essa esposa. Glória a Deus. Então eu quero louvar a Deus pela vida do casal. Nós vamos, dentro de instantes, abençoar o casal. Esse comentário que eu fiz aqui foi algo assim que brotou no meu coração. Eu queria que o pastor Aloísio, que é um grande pregador, um exímio pregador, de repente pode usar esses textos aqui com muito mais brilhantismo do que eu, e aí a pastora Luiziana, a mesma coisa. Olha, meus irmãos, eu para terminar, eu vou ler aqui no Novo Testamento uma passagem que nos mostra a família ideal. A família ideal. Colossenses capítulo 3. Ache na sua Bíblia. Colossenses capítulo 3. E vamos ler a partir do versículo 18. Diz assim o apóstolo Paulo, aqui é a família ideal. Ele diz: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Quem pode dizer amém? Amém. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Agora isso é interessante. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Aqui está se referindo mais a adolescentes, pré-adolescentes, porque o pequenininho, o bem pequenininho, assim, eu acho que a palmadinha ainda vale. O pequenininho, não precisa dar com força não, só assim, ele já diz, só fazer assim. O pequenininho, essa é é o que eu ensino. Pequenininho tem que botar a vara da disciplina, vara mesmo, só que de leve. Agora, os maiores têm que ter outras maneiras de ganhar. Quem não conseguiu educar o seu filho, a sua filha como devia, já é uma moça, já é uma adolescente, já é um pré-adolescente, aí, meu irmão, minha irmã, você vai ter que pedir ajuda aos educadores para você guiá-los e tentar salvar aquilo que você não conseguiu salvar. Então, assim, mas a família ideal é esta aqui. Você em casa medita, cada um aqui tire a lição que o Espírito Santo lhe conceder, e que realmente os maridos, as esposas, os filhos e pais, todos vivam em harmonia na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Pronto. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a nossa congregação aqui em Botafogo. Que o nome do Senhor seja glorificado. Agora eu chamo o casal aqui. Vem na frente o casal.